Olá concurseiro, olá concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Alexandre, vou estar com vocês no curso de licitações e contratos. Trabalharemos a nova lei de licitações, tão esperada, tão desejada, tão amada, e nós vamos trabalhar a lei de licitações agora, a nova lei de licitações 14.133 de 1º de abril de 2021. Então é uma lei de certa forma recente que mudou muito a estrutura da parte de licitações na administração pública, e a gente vai estar nesse curso completo. É uma lei que é um pouco maior, mais complexa que a 8666 em alguns pontos, mais didática em outros pontos, facilitou em algumas áreas, dificultou em outras áreas, porque a licitação é uma metodologia, é uma estrutura com vários processos, várias etapas, e algumas são um pouco mais complexas, outras são, porque você tem que imaginar que a licitação pode ser de qualquer valor. Então imagine comprar uma licitação de 500 milhões de reais. Então a gente tem que ter uma série de ferramentas para poder criar uma estrutura de ajustes dentro dessa relação junto à administração pública. Então, a licitação, né? A ideia de licitar, como é que a gente trabalha a relação de licitação na administração pública? Por mais que você já tenha visto a 8666 ou que você não tenha visto a 8666, a gente vai começar a entrar em um universo trabalhando um pouco dessa relação, tá? Então, dentro dessa estrutura, a gente vê que a licitação, o que é uma licitação? Licitar é o procedimento, ou seja, em que a administração pública vai até a iniciativa privada e busca a melhor empresa para contratar com o Estado. Tá? Então observa que a relação da administração pública não tem condições de fazer tudo. Tem muita obra, serviço e compras que eu preciso do mercado. Então a Constituição já trouxe essa informação. A Constituição diz que obras, serviços, compras e vendas, alienações, deverão ser feitos por meio de procedimento licitatório. Então significa, olha só, que a Constituição mandou criar uma lei sobre licitações, e a primeira lei formal foi a 8666 de 93, sobre esse tipo de procedimento. Então o Estado vai ao mercado, o Estado tem que ir ao mercado buscar a proposta mais vantajosa para que o Estado possa, junto à iniciativa privada, fazer a obra, o serviço, prestar e assim por diante. Dessa forma, eu quero que você observe que o procedimento licitatório é uma obrigatoriedade. Todos nós devemos, né, entes políticos e administrativos devem licitar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só que eu quero que você comece a pegar a ideia. Então, licitação é um procedimento, né, administrativo formal em que a gente vai na iniciativa privada, legal, buscar a melhor empresa para poder trabalhar para a administração ou com a administração pública. Então, dessa forma, é uma ferramenta que a gente utiliza. E a consequência dessa ferramenta. Então, só que aí eu quero que você expanda a ideia. Além dessa estrutura, observe que a licitação, ela não é só uma ferramenta da ida da administração pública no mercado. Ela se tornou já há muitos anos uma ferramenta de crescimento da economia. Porque se o Estado sempre vai precisar da iniciativa privada, sempre vai precisar, significa que eu posso criar regras para fomentar a economia, fomentar a administração pública, e com isso a gente seguir dentro de um contexto, né, da administração pública, onde a gente pode fomentar a economia, direcionar para que as coisas possam se desenvolver de uma forma mais tranquila. Tudo bem? Observe esses dois pontos. A licitação como ferramenta do Estado conseguir o que ele quer junto à iniciativa privada, e o que está por trás disso hoje em dia é o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento da economia, fomento da economia, aumento diminuição do desemprego. Tem uma série de fatores políticos e sociais que estão por trás de uma relação vinculada à lei de licitações. Tudo bem? Então a 14.133 é uma lei, né, que tem as suas particularidades. A gente vê cada uma delas agora, tá? Tranquilamente dentro desses blocos que a gente vai estar tratando aqui. Vem comigo! Então, licitação 14.133 de 2021, lei bem recente, tudo bem? E a gente vai estar tratando aí, professor Paulo Alexandre ou professor PA, como você queira me chamar. Tá? Então, a primeira ideia que a gente tem que sacar, professor, nós temos algumas leis aqui, né? Nós temos a 8666, a 10.520, a
né, 12462 de 2001, perdão, que são leis que lidam, né, por exemplo, a 866 de licitações, tá? A do pregão e a do regime diferenciado de preço, né, RDC. Todas essas leis vão ser revogadas legal? Vão ser revogadas 2 anos após a publicação da Lei 14.133. Então, ela foi publicada em 2021. Em 2023, nós vamos revogar essas leis. Tá? Então, observa que nós temos hoje, né? Eu quero que você entenda o seguinte, tá? A gente está em fase de revogação dessa lei, entrando no processo de revogação das leis anteriores, mas de 2021, quando foi publicada a 14.133, foi determinado, olha aqui, ó, vou pegar alguns pontos, a gente vai indo e voltando aqui, tá? Olha aqui dentro dessa estrutura. Revogam-se após decorridos 2 anos da publicação desta lei. Revoga-se após decorridos 2 anos da publicação dessa lei. Então, revoga-se o que, professor? Revoga-se a 8666, a 10520 e a 12462. Então, observa que a lei foi publicada 1º de abril de 2021. Então, em 1º de abril de 2022, nós vamos revogar as leis de licitações. Professor, por que elas coexistem? Né? Então, tu percebeu que as duas leis existem, nós temos as duas leis, por isso que nesse período de 2021 até o final, até 1º de abril de 2023, nós temos as duas leis de licitações vigentes. Caramba, professor, que louco! Então, vamos lá, primeira perguntinha, por quê? Gente, licitação é muito complexo. Não existia, não tem como eu pegar, revogar a lei 8666 e meter uma lei nova da noite para o dia. Eu ia parar o Brasil, porque todo mundo tem que licitar. Então, obrigatoriamente, eu teria o quê? Que parar o Brasil. E ele ia ficar parado até que surgissem pareceres, procedimentos, notas técnicas, decisões do Tribunal de Contas. Até isso surgir, você ia ter que parar, porque você não ia fazer, imagine, do nada você vai fazer uma inexigibilidade, né, da lei nova. Do nada você vai fazer uma licitação de 500 milhões em cima da lei nova. Não tem. Então observa como seria humanamente impossível. Então, primeira ideia que você tem que sacar, as duas leis, até 1º de abril, as duas leis estão o quê? Vigentes. Tudo bem? Ué, como é que eu licito? Eu posso misturar as duas? Não. Então, o que você faz? Vou fazer uma licitação. Legal. Então, no edital, na licitação, no processo de licitação, você decide qual lei você vai seguir. Esta licitação será conforme as regras da 8666. Esta licitação será conforme as regras da Lei 14.133. Eu não posso misturar as duas, mas as duas existem. Então, eu posso licitar, eu decido, vou licitar em qual? Né? 14.133 ou 8666. Nós decidimos como será o final. Tudo bem? Baseado nesta estrutura, a gente vai... Então, isso aí, meu querido, já é questão de prova, tá bom? Então, olha só. Ela entra em vigor, né, logo que sancionado e publicado, artigo 194. Não houve o chamado vacatio legis, ou seja, vacância da lei, que é de 45 dias. Então, a lei 14.133 publicou, já estava valendo. Não teve um período de 45 dias. Né? Mas por quê? Ó, a nova lei de licitações, a vigência será imediata, o que significa que com a publicação ela já está apta a produzir efeitos. Ótimo. Então, publicou, a 14.133 já está produzindo efeitos. É lógico que ninguém vai se meter no início a besta, né? Dentro dessa estrutura. Então, a gente já sabe que essas leizinhas serão o quê? Revogadas, tá? E aí as opções que você tem, olha lá, durante os 2 anos que segue a publicação da nova lei, você pode aplicar o novo regime, aplicar o regime antigo. Legal? Alternar os regimes, ora provendo licitações sobre o regime antigo e ora sobre o regime novo. Nunca misturar. Tá bom? Então, cara, por isso que a galera que está estudando 2021 até 2023 para concurso público, infelizmente, ele pode pedir as duas leis, legal? Mas já a gente fica fechado só na 14.133 para o Sul, né? Para nossa alegria, tá bom?
Questão, olha só. Calma aí, isso já tem questão? Lógico, olha aqui, ó. Com base na 14133 e na doutrina, julgue o próximo item relativo ao processo licitatório e à gestão de contratos. Em 2021, foi promulgada a 14133, que estabelece normas gerais de licitação e contratação aplicáveis, inclusive aos municípios brasileiros. Legal? O item é o que, gente? Pô, pelo amor de Deus, tá? Ele é verdadeiro. A gente vai falar um pouquinho da abrangência dele já já, mas a ideia é o quê? Todo mundo tem que licitar? Todo mundo tem que licitar, tá? Inclusive União, Estado, DF e município, tá? Todo mundo tem que licitar. Mais questãozinha? Caramba, pessoal, questão grande, mas vamos lá. A licitação é o procedimento prévio à realização de contratos administrativos e visa assegurar o interesse público. De acordo com as legislações vigentes sobre licitações, analisa as afirmativas a seguir. Atualmente, tanto a 14133 quanto a 8666 estão em vigor no país. Certo ou errado, gente? Certo. Mesmo com a publicação em vigor da primeira, a segunda continua podendo ser utilizada em procedimentos licitatórios até abril de 2023. Legal aqui, ó. Vamos lá, mesmo com a publicação em vigor da primeira, essa aqui, a segunda continua podendo ser utilizada em procedimento licitatório até abril de 2023. Legal. Legal, o cara botou abril, lógico que isso aí não seria o erro da questão, abril, né? Então, mas ela foi 1º de abril, ó, dia da mentira. Beleza, você já guarda o dia da lei de licitação, dia da mentira. Legal? Então, o itemzinho aqui, ó, o primeiro item, ele é correto, professor. Quando da realização de procedimento licitatório, o poder público poderá combinar a aplicação das leis 8666 e 14133, devendo, no edital, no aviso ou no instrumento de contratação direta, informar expressamente que está procedendo deste modo. Opa, eu posso combinar as duas leis, gente? Eu posso combinar as duas leis, gente? Pelo amor de Deus, não. Caraca, professor, você começou agora, já tá questãozinha aí, né, lascando a gente. Perfeito, esse é o objetivo. Primeiro item correto, segundo item está falso. Uma das inovações trazidas pela 14133 foi a modalidade de licitação chamada diálogo competitivo. Beleza, a gente vai ver sobre isso aqui, tá? Quem está iniciando agora não se preocupa, diálogo competitivo é uma nova modalidade nessa estrutura de lei aqui, tá? Não é novo na administração pública, mas é uma nova modalidade aqui. Nela, a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender suas necessidades, devendo os licitantes apresentarem propostas ao final, após o encerramento do diálogo. A gente ainda não viu o diálogo competitivo, mas esse é o conceito redondinho de diálogo competitivo. Já vamos ver sobre ele. As modalidades licitatórias, convite e tomada de preço dispostas na Lei 866 são tratadas na 14133. Legal? Convite e tomada de preço foram excluídas da nova Lei de Licitações. Também vamos ver. Tudo bem, Marcio? Por que trouxe essa questãozinha? Eu trouxe por conta do primeiro e segundo item, cara. Que eu, pô, dos dois primeiros minutos de aula, eu joguei para você os itens. Olha só que loucura. 2 minutos de aula e eu já joguei 2 questões de prova de banca diferente referente a essa estrutura aí. Tudo bem? Então, a modalidade licitatória convite tomada de preço disposta na Lei 866. Ah, sim, verdade. Aqui, ó. Li errado aqui, ó. As modalidades licitatória convite tomada de preço disposta na 8666 não são tratadas na 14133. Perfeito. Ô, professor. Beleza? Então, correto está o 1, o 3 e o 4. Beleza? 1, 3 e 4. Fechou? Caramba, professor, tem muita informação? Tem, mas você vai ver que tá bem tranquilo aí. Ela tá mais didática, tem mais conteúdo, mas ela tá mais didática, tudo bem? Então tá mais fácil da gente pegar algumas informações aqui. Você vai ver. As leis 8666 e 10520 serão revogadas integralmente em abril de 2023. Beleza! Caramba, professor, não acredito que tem um monte de questão falando a respeito da vigência e revogação dessas duas leis. Tem, meu querido. Então, se prepara. Vamos pegar a abrangência aqui, ó. Abrangência. Então, você já sabe a abrangência. Se você estudou, né, 8666, você já sabe a ideia de abrangência. Se não estudou, foca aqui comigo, tá? Porque, olha só, abrangência. Normas gerais de licitação e contratação para administração pública direta, autárquica e fundacionais. Olha lá, administrações direta, autárquica e fundacionais da União, Estados, DF, município. E abrange
Poder Legislativo, Judiciário, Estado, Distrito Federal, órgão do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho da função administrativa. Tudo bem? Olha aqui, é finalzinho, né? Parece uma frasezinha solta e largada, mas não é uma frase solta e largada. Tudo bem? Por conta dessa relação, não é uma frase solta e largada, tá? Porque eu entendo que o Poder Judiciário tem um papel de aplicar a lei no caso concreto. O Poder Legislativo tem o papel de fazer leis e fiscalizar. Então, eu estou falando que todo mundo é obrigado a licitar, não na sua área afim, mas no momento em que ele estiver na sua função administrativa. Então, o STF é obrigado a licitar quando precisar comprar cadeira, quando precisar comprar isso, comprar aquilo. O STJ, o TST, o Tribunal do Estado, entendeu? A Câmara Municipal de qualquer município do país, todos eles são obrigados a licitar, tá? Então, tudo isso aí são regrinhas estabelecidas pela estrutura da administração pública. Fechou? Tranquilo, show de bola. Quem mais tem que licitar? Fundos especiais. Opa, deixa eu mudar a cor aqui, tá? Fundos especiais e as demais entidades controladas direto ou indiretamente pela administração pública. Agora, olha aqui, ó, atenção a esse detalhe aqui, ó. Não são obrigadas por esta lei as empresas públicas e sociedade de economia mista. Tudo bem? Por quê? Então, empresa pública e sociedade de economia mista é regido pela Lei 13.303, que foi criada em 2016. Então, observa que aqui está bem claro na estrutura da lei, bem claro na estrutura da lei, não é uma questão que a gente estuda dentro do livro. Está claro na estrutura da lei que empresa pública, sociedade de economia mista tem o estatuto próprio, a lei própria de licitações deles. Então, professor, então se eu tiver que estudar para uma empresa pública, sociedade de economia mista, eu vou ter que estudar o que é 13.303 de 2016. Beleza? Então fique claro que empresa pública, sociedade de economia mista não está vinculado à lei 14.133. Legal? Mas é toda a administração direta e indireta, autárquica, fundacional, todos os poderes e fundos especiais estão vinculados. Tudo bem? Bom, aí ele põe aqui, ó, contratação legal em órgãos públicos que estão no exterior, obedecendo às peculiaridades locais, legal, e os princípios desta lei, tá? Então, por quê? Você vai estar, né, um órgão público, sei lá, do Itamaraty na Itália, tá? Então, vai licitar, dependendo da circunstância, vai ter o quê? As peculiaridades da Itália para fazer os procedimentos licitatórios, baseado nos princípios desta lei. Tudo bem? Vai misturar? Não, não vai misturar, porque eu não posso obrigar, né? Ou seja, botar 14.133 para licitar na Itália. Como é que é o procedimento de licitação na Itália? Especificidade da Itália. Então, tem um órgão lá, então a gente tem que tratar, né? Trabalhar com uma licitação naquele local, seguindo os princípios dessa lei de licitações. Beleza? A abrangência. Bom, a aplicação dela. Ela é aplicada, olha lá, alienação e concessão do direito real de uso de bens. Tá? Alienação, ou seja, né, venda, ó, são 2 pontos, tudo bem? Alienação é um ponto, tudo bem? E concessão de direito real de uso é outro contexto, tudo bem? Tá? Alienação, então toda venda, toda alienação é um procedimento licitatório vinculado a essa lei. Concessão de direito real de uso de bens. Quando o Estado, quer ver um exemplo? Quando tem aqueles quiosquezinhos, tá? Aqueles quiosques de feira, né? Ou quiosques em algumas regiões administrativas, no caso do Distrito Federal, que aqueles quiosquezinhos, tá? O Estado constrói o quiosque. Lá, e daí? E daí ele vai ofertar esse quiosque. Então observa que é alguém utilizando um bem público. Então estou concedendo a utilização de um bem público. Concessão do direito real de uso. Então eu faço um procedimento licitatório para que alguém passe a tomar conta daquele quiosque, tá? E possa vender naquele quiosque, pode tratar daquele quiosque, pode, né, usufruir daquele quiosque. Tem a finalidade do quiosque. Ou é para um serviço, ou é para uma lanchonete, alguma coisa assim, ou para alimentação. E aí eles decidem a finalidade do quiosque. Tudo bem? E aí a pessoa pode assumir aquela relação do quiosque. Beleza? Tranquilo dentro dessa estrutura? Vamos lá agora? Observa aqui comigo. Compra, tá? Licitar, compra. Locação, licitação. Concessão ou permissão de uso de bens públicos, tá? E tem um outro aqui também, ó.
Concessão, permissão de serviços públicos. Tá? Então, concessão ou permissão de bens públicos. É um exemplo, né? Brasília, Goiânia. O que a gente encontra indo Brasília, Goiânia, gente? O que tem indo Brasília, Goiânia? Tem o quê? Isso, tem o Gerivá, que é uma lanchonete conhecida. Pede uma coxinha, entendeu? Um suco de laranja, legal? Um empadão e depois segue teu caminho. Então, o que acontece? O que é uma concessão? Concessão quando o Estado presta um serviço e ele não quer prestar esse serviço. Então, Brasília, Goiânia, BR Brasília, Goiânia, está em perfeita ordem de trânsito, mas ele não quer cuidar da BR Brasília, Goiânia. Ele faz uma concessão, legal, e a BR Brasília, Goiânia é um bem público. Tudo bem? Então, ele entrega o bem público para alguém explorar. Então, o que eu estou falando? Toda vez que eu for entregar um bem público para alguém explorar, por meio de concessão ou permissão, obrigatoriamente deveria fazer o quê? O procedimento de licitação. Tudo bem? E professor, e a ideia do serviço público? Transporte público no DF é formalmente uma competência do GDF. Porém, ele não quer. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai conceder para uma empresa a prestação de um serviço público que é a competência da administração pública. Então, concessão e permissão de serviço público, concessão e permissão de uso de bem público. Tudo bem? Legal, olha aqui, ó, serviço, inclusive técnicos profissionais especializados. Legal, obras e serviços de arquitetura e engenharia, tecnologia da informação e de comunicação. Tudo isso aí é o que? Aplicação primária, nós devemos licitar. Subsidiária, PPP. O que é PPP, professor? Parceria público-privado, tudo bem? E serviço de publicidade com agência de propaganda. Tem também de forma de aplicação de licitação. Tudo bem? O professor aumentou mais aí. Gente, tá bem tranquilo, tudo bem? Porque na realidade a lei de concessão já dizia isso, tá? Então não tem nada assim de novo aqui não, entendeu? Não tem nada de nenhuma estrutura, né, nova dentro dessa relação. Ele não se aplica, olha só. Ele não se aplica. Contrato de operação de crédito e gestão da dívida pública. E contratação sujeita à legislação própria. Tá? Então é lógico aqui, ó, vamos pegar esse segundo. Contratação sujeita à legislação própria. Lei 13.303 de 2016. Então ela não se aplica porque já existe uma lei, uma legislação própria tratando do universo próprio. Legal? Contratação de operação de crédito e gestão da dívida pública também não se aplica. Professor, o que é uma operação de crédito? Legal? Gestão da dívida pública. Então, a gestão da dívida pública é chamado de endividamento público. Legal? E o endividamento público não, né? A ideia. Duas situações. Vamos lá. Operação de crédito. O Estado pode pegar empréstimo? Pode. O Estado pode pegar empréstimo. Como é que ele pega empréstimo? Como é que o governador do DF pega um empréstimo num banco? Tudo bem? O governador pode pegar empréstimo? Pode pegar empréstimo para despesa de capital. Pô, beleza, como é que ele faz? Ele faz um projeto de lei pedindo empréstimo. Se é projeto de lei, encaminha para onde? Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa autoriza ele fazer empréstimo em banco para uma obra pública. Tudo bem? Quando volta para ele, ele publica. Quando ele publicou, é uma lei autorizando o governador a pegar empréstimo no banco. Ué, professor, legal, que banco? Aí sim, qual banco? Público ou privado, interno ou externo. Então pode ser um banco público ou um banco privado no Brasil ou fora do Brasil. Caraca, que louco! Então o que ele está falando aqui, gente? O governador tem autorização para fazer empréstimo. Ele não vai licitar. Ele vai escolher a melhor taxa, o melhor banco e a melhor forma de pagamento. É isso que o cara está falando. Eu não contrato de operação de crédito. Então eu tenho uma autorização para fazer operação de crédito. Eu não vou licitar. Estou licitando, o melhor banco vai me entregar a melhor taxa. Não. Estou licitando, né, uma autorização de empréstimo de 10 milhões. Não. A Secretaria de Economia vai articular com o banco público, privado, interno e externo a melhor taxa. Então diz, não vou licitar quando eu falo a ideia de operação de crédito. Eita, professor, bastante informação aí, com certeza. Legal? E a ideia também do títulos da dívida. Tudo bem? O Estado tem dívida? Tem. Ele transforma a dívida em título? Sim. Você pode comprar título? Sim, a partir de R$30.
Então você compra R$30, depois de um período de tempo, o Estado pega de novo. Tá, professor, e daí? Significa que quando o Estado está vendendo títulos da dívida, ele não vai licitar. Os títulos da dívida são vendidos sem procedimento formal de licitação. Simples assim. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Vamos crescendo aí. Tá? Olha só. Lembra que eu falei... Não, vamos lá. Tem que colocar essa ideia aqui, ó. Microempresa de pequeno porte, né? A ideia de lembra não. A ideia é aqui, ó. Microempresa, empresa de pequeno porte, ela tem privilégios. Ela é privilegiada. Tá bom? Então, quando a gente vai falar do princípio da competitividade, a gente vai ver o seguinte, que eu não posso ferir a competitividade da licitação. Eu não posso ferir a competitividade da licitação. Tá, professor, e daí? Por não ferir a competitividade da licitação, a própria lei vai machucar a competitividade. Então, olha só. Guarda a ideia. Microempresa, empresa de pequeno porte, ela tem regalia. E não é pouca. Quais são as regalias dela? Aí, olha só. A Lei 123 de 2006, que fala do Simples, ela é uma lei que dá regalia para microempresa e pequeno porte na licitação. Quais são as regalias? Algumas aqui, ó. Artigo 42 ao 48 da Lei 123. Ué, por que o senhor vai lá? Vamos pegar isso aqui. Olha lá. Comprovação da regularidade fiscal trabalhista só na hora da assinatura do contrato. Tá lá a empresa, microempresa e pequeno porte fazendo a licitação, aí na hora de habilitar, cadê a documentação? Meu irmão, só vou entregar na hora que eu assinar o contrato. Fechou? Fechou. Então tá bom. Privilégio. Olha lá, tá todo mundo competindo de igual para igual, a microempresa fala, não vou entregar o documento agora, depois eu entrego. Preferência como critério de desempate. Então, empatou duas empresas. Legal. Qual o critério de desempate que eu posso utilizar? Quem é microempresa ou empresa de pequeno porte? Privilégio. Eu posso fazer licitação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte. Posso botar o edital de licitação assim. Esta licitação é só para microempresa ou empresa de pequeno porte. Caramba, professor, pode? Pode. Deu para perceber a regalia que elas têm? Então, isso fere o princípio da competitividade. Não para a lei. Tudo bem, porque eu tô ferindo a competitividade, velho. Porque eu tô privilegiando. Mas por que ele faz isso, professor? Porque, meu querido, não esqueça que a licitação é uma ferramenta de crescimento e fomento da economia. E eu estou fomentando a economia de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme determina, inclusive, a Lei 123 de 2006. Subcontratação, eu posso exigir que no edital de licitação, se ocorrer uma subcontratação, que ocorra por meio de microempresa e pequeno porte. Legal? Estabelecer até 25% para aquisição de bens divisíveis e prioridade na contratação, né, localizada, né, ou localizada na região. Né? Então, eu posso priorizar também, né, ficou com erro aqui na formação da frase, mas eu posso priorizar a contratação de microempresas da região também. Por exemplo, vou comprar merenda, tudo bem? Então, vou comprar hortifruti Grangeiros. Eu tenho uma cooperativa de Braslândia, entendeu? Então, eu posso privilegiar a cooperativa de Braslândia, a cooperativa do Planaltina, a cooperativa do Gama, entendeu? Posso privilegiar eles para poder entregar merenda para o Distrito Federal e, de repente, em detrimento de alguém de Planaltina de Goiás, de Formosa, de Lusiânia, de uma cidade mais próxima também, tá? Então, olha só, gente. O que eu quero que você entenda agora? Microempresa tem privilégio. Entendeu? Beleza, professor. Microempresa tem privilégio. Isso fere o princípio da competitividade, que a gente vai falar já já. Agora, o que o senhor quer dizer? Eu quero voltar no artigo 4º. Vamos ler o artigo 4º? Aplique suas licitações e contratos, disciplinados por esta lei, a disposições constantes no artigo 42 a 49 da Lei 123, que você já sabe qual é agora. Ou seja, privilégios, regalias. Tudo bem? Aí ele diz: as disposições que se refere o caput desse artigo não são aplicadas. Então, não são aplicadas, tá? No caso da licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ó, bens ou serviços, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima, admitidas para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, EPP.
No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fim de enquadramento como empresa de pequeno porte, EPP. Calma aí, pessoal. Tá, o que você quer dizer com isso? Aí a gente precisa entrar no enquadramento, que você tem que entender o que é enquadramento. Tá? O que é enquadramento? Então, ou seja, empresa, microempresa e empresa de pequeno porte, eles têm um enquadramento. O que determina o que é uma empresa, microempresa e pequeno porte? O que determina isso? Ah, eu constituí, eu criei ela assim. Não para receita. Observa. Microempresa, olha aqui comigo. Microempresa é aquela que tem faturamento anual até 360 mil reais. Empresa de pequeno porte é aquela que tem faturamento entre 360 mil e 3,6 milhões. Legal? Por mais que você tenha, criei uma microempresa, legal. Se você faturar qualquer real acima de 360 mil durante um exercício de 12 meses, de 1º de janeiro a 31 de 12, você automaticamente sai do seu enquadramento. Você continua no seu estatuto, continua como microempresa. Mas para fins de receita federal, você deixou de ser microempresa e passou a empresa de pequeno porte. Entendeu? Consequentemente, você vai tributariamente, contabilmente, responder como empresa de pequeno porte. Então, a alíquota muda. A alíquota muda. Então, a empresa de pequeno porte é uma alíquota, a microempresa é uma alíquota, a empresa de médio porte é outra alíquota. Mas por que essa dificuldade toda aí? Não é dificuldade. Entenda sobre enquadramento. Pessoa, tem que guardar 360 mil? Não. Eu quero que você entenda o que é enquadramento. Então, microempresa, 360 mil, tudo que eu arrecadar acima de 360 mil dentro de um ano, eu mudo o meu enquadramento. Então, empresa de pequeno porte, tudo que eu arrecadar acima de 3,3 milhões, eu mudo de enquadramento automaticamente. Dentro da minha documentação, não muda. Mas para fins de arrecadação, tributação, legal? E contabilmente muda. Legal? Então, o que isso quer dizer, professor? O que eu quero dizer? A ideia é simples. Se a licitação for acima de 3,6 milhões, significa que está acima do enquadramento das duas. Consequentemente, microempresa de pequeno porte não tem regalia. É só isso que ele está falando. Você primeiro tem que sacar. Microempresa de pequeno porte tem regalia? Tem, professor. Microempresa de pequeno porte tem regalia. Tá. Em que momento ela não tem regalia? Aí você tem que entender o artigo 4º. Ela não tem regalia? Legal? Quando ela sai do seu enquadramento. Vamos reler agora? No caso da licitação para aquisição de bens, serviços ou obras, tudo bem? O item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fim de enquadramento. Então, seja, né, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fim de enquadramento para empresa de pequeno porte, ou seja, 3,6 milhões. Significa que se for acima disso aqui, ela não tem regalia. Mas é lógico que não tem regalia, porque ela não está dentro do universo dela. Então ela não tem. Então todas as regalias dela ela perde. Percebeu? Que fique claro isso. Tudo bem? Então, calma aí. Então, novamente, toda empresa, microempresa pequeno porte tem regalia? Tem. Quais são? Vimos aqui as regalias. Vamos rever de novo essas regalias. Tá, pessoal, e daí? Aí, dentro dessa circunstância, por conta dessa estrutura de regalia, legal? Existe um enquadramento. Se ela sair do enquadramento, deixa de competir como microempresa de pequeno porte. Ela vai competir como qualquer uma. Entenda, ela não deixa de competir. Ela só vai competir como qualquer uma. Ela pede regalia. É só isso que eu estou falando. Ela pede regalia se ela sair do enquadramento dela, se a licitação for acima do enquadramento dela. A licitação de 4 milhões. Microempresa de pequeno porte pode participar? Pode, mas ela não vai participar dentro com regalia. Ela vai participar como qualquer empresa porque saiu do enquadramento dela. Espero que tenha sido claro. Tudo bem? Show de bola. Galera, encerramos esse bloco. Fiquem com Deus. A gente volta em alguns instantes.